Bom dia a todos. Às vezes eu só não entendo esse amor incondicional, essa loucura que o torcedor do Flamengo demonstra pelo time e como altera esse humor, é impressionante. Quarta-feira o Flamengo foi vaiado no Maracanã, depois de sofrer muito PVC de 1-0, o pior time da história da Libertadores na primeira fase. E já ontem, no domingo, após uma goleada sobre o time reserva do Fortaleza, não podemos esquecer isso, não tinha em campo Lucheiro, não tinha em campo Pikachu, não tinha em campo Breno Lopes, ou seja, era um time bem enxertado, fora os problemas do departamento médico, e a torcida ficou enlouquecida com uma goleada sobre o time reserva do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. Dito isso, vamos ao vídeo, porque simplesmente eu não entendo o torcedor do Flamengo. Eu sou Flamengo até morrer. Valeu. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando. Tivemos um domingo para deixar a galera confiante para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, hein? Flamengo, Botafogo e Fluminense venceram. Flamengo e Fluminense agora só vão jogar lá nos Estados Unidos. Botafogo ainda tem mais um jogo antes de embarcar para lá, né? Mas eu começo com o líder Flamengo. Melhor ataque, melhor defesa. O artilheiro do Brasileirão também, o nobre Arrascaeta. Que tipo de torcedor é você? Enlouquecido ou comedido? Temático? O que não corta relações? Ou o que vive cheio de amor para dar? Se apronta que a ocasião merece. Um date de despedida numa noite especial. Convidados que fazem questão de agradar o aniversariante são bem-vindos. 31 anos de Arrascaeta. Casa cheia, quase 65 mil presentes. Todo mundo a fim de participar. Bruno Henrique é amigo das antigas. Depois da bela jogada entre Alexandro e Cebolinha, o atacante parou no goleiro. Cebolinha, Alexandro devolveu, atenção, bateu Bruno, defendeu João Ricardo. Flamengo melhor, mais produtivo. Arrasca veste a 10, Léo Ortiz a 3, 3 dedos do pé direito. O que se tem absoluta certeza é que o Varela vive o melhor momento dele no clube. A tabela com Everton Araújo foi precisa, mas João Ricardo defendeu o chute do uruguaio. Tava claro, um pouco mais de capricho e o Flamengo faria estrago. Bastaram 2 minutos do segundo tempo. Esse moleque merece. É muita emoção, né, cara? Muito feliz em marcar meu primeiro gol aqui no Maracanã. Daverson e Flamengo, quando eles se encontram, gera engajamento. O atacante do Fortaleza provocou com a puxada de perna. Luiz Araújo guardou. O passe para o Bruno Henrique abriu caminho. João Ricardo pegou, mas largou. De costas para o gol, Arrasca fez do rebote para Deivinho ver. Vantagem confortável. Descanso para Bruno Henrique, Cebolinha e Arrascaeta. Pedro, Michael e Pulgar, recuperado de lesão, entraram. Vojvoda também fez mudanças. Tentou organizar a equipe. Só que o quarto gol rubro-negro machucou. Pulgar lançou Varela. Ele anda impossível. Dominou bonito, ajeitou e achou Michael na segunda trave. Virou festa. Na favela, no Maraca, no aquecimento atrás do gol. O Lion, abatido, não tinha jeito. Pedro roubou a bola de Zé Wellison no meio-campo, avançou e esbanjou no toque de calcanhar. Luiz Araújo recebeu e teve tempo para pensar, avançar. O time vai viajar como líder do Campeonato Brasileiro, dono do melhor ataque, da melhor defesa e também com o artilheiro da competição. Sem ilusão, a gente está apenas começando o campeonato, ainda tem muito pela frente. Isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas. Começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis, mas vamos com muita força para poder fazer um grande mundial. Vai com moral mesmo, ó, gente boa. Foram sorteados agorinha há pouco os confrontos das oitavas da Conmebol Libertadores e também o chaveamento até a grande decisão. Atenção, vou falar só dos cariocas, tá? Botafogo vai pegar a LDU do Equador e o Flamengo pega o Internacional de Porto Alegre, os dois decidindo fora de casa. Se passar,
O Flamengo pode pegar Cerro Porteño do Paraguai ou Estudiantes da Argentina. E o Botafogo, caso passe, vai pegar o Atlético Nacional da Colômbia ou São Paulo nas quartas. Flamengo e Botafogo só podem se encontrar numa final. Você já imaginou isso, cara? Partiu United States of Estados Unidos. Viu o jogo do Los Angeles contra a América do México? Não, eu sei do resultado, mas eu não vi. Sabe? Sou Flamengo, pô. Não sabe? Você sabe? Nem eu. Quem entrou no grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes? Palmeiras, Fortaleza. Los Angeles. Eita. Conhece esse cara aqui? Jogava no Flamengo. Nome dele? Nome Jesus. E o primeiro nome? Igor Jesus. Quito, mas eu não vi. Tá bêbado. Não lembro nem aqui dele, infelizmente, né? Só não pode ter a lei do ex, né? Felipe Luiz, good luck to you. Felipe Luiz, ganha o jogo só. Bye bye, fala um bye bye pelo menos. Deus abençoe vocês. Não, bye bye em inglês, bye bye. Bye bye inglês. Bye bye inglês. Mistério em Porto Alegre. Relatos de uma aparição na noite gelada. Uma criatura que bota medo na torcida do Inter. Mr. R. Este ser encapuzado foi visto comandando o Fluminense no Beira-Rio e justificou a fama de carrasco. Olha a bola pro Serna, cara a cara, bateu! Gol! 10 minutos e o Fluminense já estava ganhando. Bolão do Samuel Xavier pro gol do Serna. Azeitadinho o time do Mr. R. Agora chega também desse clima sombrio aí, né? Porque a torcida do Fluminense está feliz da vida. Está nas oitavas da Copa do Brasil, da Sul-Americana e ganhou o 4º jogo seguido. Pô, bota a cara aí, ó. Mr. R. Ah, olha lá quem é. É o Renato Gaúcho. Príncipe do futevôlei, bruxo de Ipanema, paladino da resenha. O que nós programamos para essa partida aconteceu, porque a gente sabia que a gente ia ter essa saída de bola, que nós íamos tentar quebrar a primeira linha deles, como nós quebramos, e a gente ia começar a encontrar os espaços para jogar. Encontrou mesmo, cabia até mais. John Arias ajeitou, bateu pro gol! Levou perigo! Mas o Inter deu trabalho pro Fábio no segundo tempo. Tentativa no jogo aéreo, Fábio! Hora de mais um truque do Mr. R. Chamou Paulo Baia, esbanjando autoconfiança. Um jogador que eu sempre me espelhei é Cristiano Ronaldo. Tá se espelhando direitinho, Paulo Baia. Recebeu do Arias, balançou até o cinegrafista e chutou. Gol! Paulo Baia, 2-0 Fluminense, com desvio no Vitão, uma baita ajuda do goleiro Antony, né? Mais uma vitória do Fluminense, está em 5º no Brasileirão com 20 pontos em 11 jogos. No ano passado, na mesma rodada, estava com 6 pontos, na lanterna. Qual o segredo, Mr. R? Todos os outros jogadores do grupo são importantes, todos eles têm a minha confiança, independente de quem joga, procura dar os conselhos, corrigir os defeitos que os jogadores têm. Bom, difícil é saber se o Renato estava mais contente porque ganhou ou porque estava fugindo do frio, né? Eu, como gaúcho, sei que já sofri muito. Eu não gosto do frio, gosto do calor. Calma, Renato. Os próximos jogos serão pela Copa do Mundo de Clubes. 2 em Nova Jersey e 1 em Miami. E nos Estados Unidos vem chegando o verão. O Mr. R vai se sentir em casa. Sorteados ainda agora os confrontos também das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fluminense vai pegar Bahia ou América de Cali da Colômbia. Fluminense faz o segundo jogo no Maracanã. E o Vasco, se passar do Independiente del Valle do Equador, confronto que já era conhecido, vai pegar outro equatoriano, ou Muxuquiruna, o melhor time da fase de grupo. Muxuquiruna, é isso mesmo. No sábado, o Vasco perdeu para o Bragantino, agora falando de Brasileirão, bora ver como foi? Jogo em São Januário, cara. Guilherme Lopes, 1-0 Bragantino. E olha o gol do Isidro Pita. Ah, mata na caixa, não deixa cair. 2-0 Bragantino. Por que o Flamengo é esse Flamengo do brasileiro e na Libertadores é outro Flamengo?
falei assim, a grande dificuldade do Flamengo quando enfrenta essas defesas muito fechadas e organizadas, né? A defesa do Tátira. O Tátira é um time muito esquisito, porque perdeu todos os jogos, mas tudo por 1-0, exceto um na altitude, que estava 0-0, tomou um gol no final e logo depois outro gol. Foi a exceção. Então, todas as derrotas por 1-0. É um time que se defende bem. E aí o Flamengo enfrenta dificuldades, o Felipe Luiz fica sempre justificando. Não, sim, mas o desafio dele, dos jogadores, é furar a defesa que está fechada. É isso, simples assim. É obrigação deles trabalhar para isso melhorar. Agora, quando dá um pouco mais de espaço, um abraço, né? O primeiro gol ontem resume o jogo, né? O Léo Ortiz, zagueiro ruim, você deixa com a bola na saída de bola. Esquece, faz de conta que não existe. Ele vai dar uma bicuda, vai entregar a bola para alguém, pode entregar na fogueira. Zagueiro bom, você tem que marcar no momento em que ele receber a bola, cercar pelo menos, para ele não avançar. O Léo Ortiz vai lá na intermediária ofensiva, conduzindo a bola. Lá vai ele, ó. Ninguém dá combate. Nem para fecharia de passe. Aí é um abraço, é claro que ele vai colocar alguém na cara do gol. O Léo Ortiz é um meio-campista que joga na zaga. Ele tem qualidade para jogar no meio-campo em qualquer posição. E aí sai o gol, sai 1-0, e a partir daí as coisas vão ficando mais fáceis. Depois do segundo tempo, o Flamengo faz gols rápidos, né? Amplia rapidamente. Acho que o jogo mostra mais uma vez que o Luiz Araújo não pode ficar fora, né? Porque essa história, o Gerson joga na direita, o Luiz Araújo vai para o banco. O Felipe Luiz não tem o direito de continuar fazendo isso. Não tem o direito, não tem cabimento. O Luiz Araújo tem que jogar. O Gerson vai jogar no meio campo, vai disputar a posição com o De La Cruz, vai jogar com o De La Cruz, vai jogar com, sei lá com quem. Ele vai revezar os jogadores. Ele tem um calendário pesado, muitos jogos. Todo mundo acaba jogando. Vai entrar o Jorginho também. Houve um momento que ele não tinha meio campistas. Então ele vai ter vários jogadores para o setor. Mas o Luiz Araújo, nos jogos importantes especialmente, ele tem que jogar. Não existe explicação. Na Libertadores, os 3 gols que classificaram o Flamengo mesmo com dificuldade foram Léo Ortiz, assistência dele. Léo Pereira, assistência dele e um gol dele. Ontem voltou a marcar. Então o cara tem número, pô. O cara tem gol e tem assistência. Por que não joga? Por que tem que ficar no banco? Por que tem que jogar o Gerson na função que é desse rapaz? Não tem cabimento. Então acho que o Felipe Luiz vai ter que realmente repensar isso. E acho que o jogo de ontem, como anteriores, diz muito sobre Fortaleza, uma péssima fase, e muito sobre o Flamengo quando tem oportunidade. Quando dá um pouco mais de espaço, se a defesa adversária não for muito fechada, é muito organizada, os caras vão fazer vários gols. São 3 goleadas, né? 6-0 no Juventude, 5-0 no Fortaleza, 4-0 no Corinthians. Dos 20 gols de saldo, 15 foram nesses 3 jogos. 3 atropelamentos, né? Agora, a semana é uma semana que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. A atuação de quarta-feira foi muito ruim, mesmo com a classificação, e ontem muito bem. Então, é um time que tem essa campanha ótima do Brasileiro e péssima da Libertadores. E ontem eu já vi na coletiva gente lá levantando a bola para o técnico, falando só dos números do Brasileiro. Não, você não analisa a temporada por uma competição. Você analisa pelas 3. Uma delas, a Copa do Brasil, foi um confronto relativamente fácil com o Botafogo da Paraíba, ok, sem problema. Na Libertadores, um pandemônio, algo inaceitável. E no Brasileiro, excelente. O Flamengo tem hoje o dobro de gols do Palmeiras e sofreu metade dos gols que o Palmeiras sofreu. Só isso. Então, ele fez o dobro de gols que o Palmeiras fez e sofreu metade dos gols. Sofreu metade dos gols que o Cruzeiro sofreu também. Ele tem, acho que 5 ou 6 gols a mais que o Cruzeiro, ou 7, sei lá. Acho que são 7 a mais que o Cruzeiro. Enfim, tem que olhar na tabela, de cabeça eu não estou lembrando. Então, os números são ótimos e poderiam ser melhores se não tivesse falhado nas finalizações em 2 jogos assim, contra o Vasco e contra o Inter. Quando também as defesas estavam bem fechadas e o Flamengo não encontrou o caminho do gol. Ou o goleiro, Léo Jardim, fechando o gol no jogo contra o Vasco. Tivesse vencido esses jogos, teria uma liderança folgada. 2 jogos, como diria o Arnaldo, ganháveis. Assim, que teve tudo para ganhar. E não ganhou porque errou muito nos arremates. Ontem acertou, mas não pode ser tão extremo, né? Uma ponta a outra. Um dia acerta tudo, outro dia não acerta nada. Eu acho que afinar o time nesse sentido é fundamental. Acho que é o trabalho do treinador. E além do Fortaleza, esses times aí vão lutar. A campanha do esporte é pífia até aqui. É a pior dos pontos corridos. Ninguém chegou a essa altura sem ganhar um jogo. Flamengo, 24 pontos, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na cola, Red Bull Bragantino na cola e Palmeiras na cola. O torcedor do Palmeiras tá meio chateado. Pô, a gente podia estar 5, 6, 7 pontos na frente se tivesse vencido o Flamengo. Mas o Ciro joga. Você lembra que a gente falava 2 semanas aqui? Ah, o Palmeiras já ganhou e tal. Eu falei, calma. Quem falou isso? Ah, a gente falou isso. Senhor? O Palmeiras já pintou campeão. E eu falei, calma, vamos devagar, que tem muito campeonato. Aí, mas tá na briga, né? Vai pra parada em 4º lugar. Ah, mas tá 2 pontinhos. E pode ser passado ainda, porque os times que vão pro Mundial não jogam mais. Quem pode ultrapassá-lo nessa rodada que vai ser disputada por volta do dia 12. O Campeonato Brasileiro... Todos têm que jogar mais e falar menos. Fortaleza, por causa do saldo de gols. Juventude,
e Sport são os 4 últimos colocados neste momento tenso. Vamos falar do Flamengo agora, Campeonato Brasileiro. Já falamos muito do Platense, do Campeonato Argentino. Agora chegou a hora do Brasileirão com goleada histórica. E histórica do Flamengo para cima do Fortaleza. O que passa com Fortaleza, amigo? Vamos ouvir, então, personagens dessa vitória maiúscula do Mengão para cima do Lion. Vamos lá. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições. Passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. Melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Neste momento não é um momento que nós tenhamos a mente e nossa cabeça em condições de tomar esse tipo de decisões. Saber que nossa fase é ruim, isso lo sabemos, mas nossas decisões têm que ser certeiras e não tomar decisões neste momento. As decisões se toman, no sé si a mañana, mas temos que ter momentos de calma e de precisão para tomar esse tipo de decisões. De todo aspecto, de trabalho, desde como trabalhar lo emocional, como trabalhar lo tático, como trabalhar nossa composição de elenco de aqui para frente. Professor Celso, ouvimos os dois lados aí bem distintos, né? O Felipe Luiz, um momento de alegria, de satisfação, de euforia, líder, grande futebol. E o Vojvoda num tom melancólico. Precisamos tomar decisões. São contrastes, né? Contrastes do futebol. O Flamengo se reencontrando, porque não vamos esquecer que o Flamengo vinha de uma atuação... Quero tocar nesse assunto, professor. Contra o Tátira, né, Eugênio? Veio o resultado, mas o time saiu vaiado. E ontem entregou tudo que o rubro-negro gosta, né? Não é só pelo placar de 5-0, é como foi. Aí ficou tudo cor-de-rosa, ninguém mais pega no pé do Michael que fez gol. O Flamengo dispensa comentários. O Flamengo retomou aquela toada que o seu torcedor quer. O Vojvoda já passou por momentos semelhantes a esse. Inclusive, em questão de zona de rebaixamento, acho que é uma zona de rebaixamento provisória, pelo potencial que o Fortaleza tem. Foi justamente a coincidência de uma goleada que empurra o Fortaleza provisoriamente para o ante. Inexistiu ofensivamente esse jogo. E tem o teu lado da força do Flamengo, né? Você perder para o Flamengo não é vergonha. A maneira como perdeu é que assusta. Se tomar 5. É isso, né? Então, o time do Felipe Luiz está justamente naquele patamar que a gente achava que o Palmeiras estaria para o Mundial. Naquele que o Bruno Henrique gosta de falar, outro patamar? Outro patamar. Mas aquele patamar, o Palmeiras chegou a ameaçar, antes do jogo com o Flamengo, se o Palmeiras ganha aquele, ele abriria 7 pontos. E isso não aconteceu. O que mostra que realmente é cedo para grandes previsões, né? Professor, você sabe qual é o saldo de gols do Flamengo? Qual é o saldo de gols? Só o saldo, por favor. 4. É a melhor defesa do campeonato. Isso que eu queria saber. Melhor ataque. Felipe Luiz perguntou isso. Saldo de 20. Você sabe quem tem o segundo melhor saldo do campeonato? Quem tem o segundo melhor saldo do campeonato? O Cruzeiro. 9. Nossa, menos que a metade. Tá bom pra você? Coisa impressionante. Diga, Mari. Ele emendou... Ele fez, né, boas goleadas já na competição. Não, só quero pontuar sobre o Fortaleza. Assim, são 5 derrotas seguidas, marcando um único gol. Dentro dessas derrotas tem eliminação em Copa do Brasil nos pênaltis, um aproveitamento péssimo. E ele tomou 12 gols. Depois de 2 goleadas, jogos. Né, Mari? Exatamente. Essas 5 derrotas seguidas vêm depois. Então são 5 derrotas. Sobre o Flamengo, Abel, primeiro eu queria falar o seguinte. Sobre o primeiro gol, a Mari agora há pouco ela destacou, né, o passe do
do Léo Ortiz? Camisa 10 da zaga? Ah, vamos lá. Ontem na transmissão, meu amigo Villani falou assim, o Zico disse que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Eu não sei quando foi que o Zico falou isso. E falou com muito mérito e o lugar de fala maravilhoso, que é o Zico. O Zico não tem explicação, figura sensacional. Aliás, um abraço pro Júnior. O filho do Zico foi meu vizinho lá no Rio de Janeiro e está sempre vendo a gente, grande Júnior. O Júnior é o do só do sapatinho? Não, mas esse é o Bruno. O Júnior organiza o jogo do Zico no final do ano, é o grande cara por trás do jogo do Zico. Você falava de Léo Ortiz. Sim, porque você, Abel, já que você lembrou, no dia que Léo Ortiz chegou ao Flamengo, quem foi que falou isso? O que é? Falou o quê? Que era o camisa 10 da zaga. Você falou? Você não lembra? Não, se você falou... Vou ter que chamar o VAR? Se você está dizendo, eu acredito. Você falou, pronto. Você acabou de falar aí, camisa 10 da zaga. Sim, mas eu não lembrava que você tinha sido pioneiro. Pega lá. Mas eu acredito em você. Eu vou postar no nosso grupo. Acho que eu tenho isso salvo lá em casa em algum lugar. Não precisa, eu acredito em você, No Capitão dia que América. ele chegou, eu falei, chega para ser o camisa 10 da zaga. E ele está comprovando isso aí, né? O passe ontem para o primeiro gol é fantástico, né? De trivela, no meio da zaga. Por falar em camisa 10... Pro Arrascaeta. Da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também, do camisa 10. Você sabe quantas participações... O Felipe Luiz é um Flamengo desenhado para que o Arrascaeta seja decisivo. E tá errado? Tá certíssimo, né? Meus amigos, a gente conversa, a gente fala, a gente diz o que pensa, o que não pensa, o que acha, o que não acha, mas a gente fica geralmente boquiaberto, né? Se esse nome pode resumir bem tudo que acontece dentro do ambiente Flamengo. Quando eu digo ambiente, eu digo time, digo torcedores, enfim, mídia, principalmente. O frisson que o Flamengo causa em todos nós, né? Porque eu também me incluo nesse rol. Mas algumas coisas precisam ser levadas em conta, porque é impressionante como o momento do Flamengo, ele muda, e o humor, né, da torcida, muda simplesmente de um dia para o outro dia. Nós tivemos um ambiente ontem no Maracanã, de festa, 64 mil torcedores do Flamengo, empurrando o time, torcendo pelo time. Tivemos do outro lado um Fortaleza desconfigurado, sem seus principais jogadores, só para citar 3 que entraram aí aos 25, 30 do segundo tempo, que é o Lucheiro, é o Pikachu e o Breno Lopes, que são titulares absolutos, que só entraram no segundo tempo, fora os problemas do departamento médico, fora os problemas do jogador que cumpre suspensão, enfim. Fortaleza está na zona de rebaixamento no Brasileirão, que demonstra uma falta de interesse deles muito grande por essa competição. Eles estão dando prioridade à Copa do Brasil e à Libertadores, portanto, é a escolha deles e a gente precisa respeitar. Mas eu não entendo como o frisson da torcida pode ser tão grande, tão gigantesco. Goleou o Fortaleza, sim, goleou, fez um bom jogo, sim, mas um adversário que não colocou obstáculo nenhum para o Flamengo vencer, colocou em campo alguns jogadores do time titular e a grande maioria do time reserva, entrou sem os seus principais jogadores. E por quê? Porque eles são bonzinhos com o Flamengo? Jamais. Porque quinta-feira eles tiveram um jogo importante pela Libertadores e se classificaram. Portanto, os jogadores estavam extenuados, cansados, todos eles, independente dos 3 que ficaram de fora, mas o time estava cansado, psicologicamente ainda se reencontrando, e ontem simplesmente eles não tinham condições nenhuma de entrar com o time titular em campo e fazer uma boa partida. Afinal de contas, descansaram aí pouquinho de sexta, sábado e domingo já jogaram novamente, porque só a viagem, essas coisas todas, a gente sabe que é bem desgastante, é bem estressante. Portanto, o Flamengo venceu de um time cachorro morto, como a gente fala, que veio ao Maracanã para cumprir tabela, não veio disposto a vencer, não ofereceu risco nenhum ao Flamengo, pouquíssimos chutes ao gol, se não me engano 2 só, um perigoso e um que o do Rossi fez uma defesa e o outro não foi tão perigoso assim. Portanto, o frisson que a torcida do Flamengo já demonstra dizendo que é o melhor time do Brasil, o melhor time da América, o melhor time do mundo, não se enquadra, no meu entendimento, dentro desse patamar. O Flamengo é um bom time, mas que alterna muito psicologicamente e emocionalmente, principalmente, que tem grande dificuldade em jogar com o time que joga com 2 linhas de 5, tem muita dificuldade em conseguir transpassar essa linha e criar jogadas de ataque. O Flamengo, em um jogo mais aberto, consegue criar 15, 20 situações de gol, chances de gol, chutes a gol, enfim.
jogadas que podem terminar em gol, e no jogo contra um time que faz 2 linhas de 5, o Flamengo tem grande dificuldade, passa o jogo inteiro, às vezes fazendo 2, 3 finalizações e às vezes até longe do gol, tem muita dificuldade. Isso eu entrego principalmente a parte psicológica e a parte emocional do time, que ainda não está com 100% de garantia, que é um dos melhores elencos da América do Sul. Nós temos o melhor elenco, um dos melhores elencos, o Palmeiras também tem um grande elenco, mas emocionalmente, psicologicamente, nós não estamos no mesmo patamar de outros times e precisamos sim conseguir alcançar essa maturidade para que em jogos importantes e decisivos o Flamengo consiga naturalmente. Eu digo naturalmente porque é uma questão de jogos. Você joga um jogo bem, joga o outro também, um ou outro joga um pouco mal, mas você tem que, numa média, jogar todos os jogos bem, e não é o que vem acontecendo com o Flamengo. O Flamengo do Brasileirão é um time, o Flamengo da Copa do Brasil é outro time, o Flamengo da Libertadores é outro time completamente diferente, e o da Libertadores, por incrível que pareça, me surpreende e me deixa muito, muito, muito triste e muito decepcionado. Eu esperava muito mais do Flamengo da Libertadores. Acho que muitos de vocês aí colocam nos comentários se concordam ou não comigo, mas eu particularmente adoro a Libertadores e gostaria que o Flamengo ganhasse sempre, porque é um título que nos leva aí para o patamar acima, que nos leva aí para ser conhecidos, respeitados no continente todo, na América, e isso para mim é importantíssimo, tá? Não que o Brasileirão não seja, a Copa do Brasil não seja, mas para mim a Libertadores tem um glamour tudo especial. Dito isso, só resumindo rapidamente, o Flamengo ontem venceu de um cachorro morto, de um time cansado, de um time estressado, de um time totalmente desmantelado, fisicamente e emocionalmente. Portanto, e jogou aberto, não jogou para defender, não fez 2 linhas de 5, marcou o Flamengo no seu campo de defesa, deu campo para o Flamengo jogar, tentou se limitar a fazer as marcações por setor, não conseguiu pelo estado físico dos jogadores. O Flamengo se aproveitou disso, não tem nada a ver com isso, e aplicou uma goleada de 5-0 no Fortaleza. Méritos do Flamengo sim, mas muito demérito do nosso adversário ontem, que simplesmente estava num momento físico e emocional muito ruim. Dito isso, não preciso explicar nada. Vamos com pouca empolgação, porque não é tão fácil assim. O futebol está muito equilibrado, o futebol tem muito a nos oferecer, mas nós precisamos estar com os pés no chão, precisamos estar assim, olhando para frente, entendendo como está o momento do nosso time e não depositando tanta responsabilidade sobre os jogadores num momento difícil. Precisamos de alguns ajustes no elenco, esses ajustes estão chegando, vão chegar, mas precisamos principalmente de equilíbrio emocional, psicológico, para que a gente possa, durante as partidas, ter condições de fazer o nosso melhor jogo, entregar o nosso melhor jogo, possamos vencer as partidas naturalmente, sem a pressão e sem a oscilação que nos vem sendo característica nas últimas partidas pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Um grande abraço a todos, valeu!